Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco. Vasco cheio de novidades, o Vasco contratando vários jogadores para a temporada de 2023 e desta vez o time do Vasco está mirando no jogador Vinícius Anocelo do Santos, né? O Vasco está em negociação com o jogador e o Vasco também fez uma consulta pelo jogador Jair, né? Jair do Atlético Mineiro. O valor é um pouquinho alto da pedida do Atlético, mas o Vasco não se assustou e pretende também contar com o jogador para a temporada de 2023. O Vasco só se reforçando para tentar voltar, né, ao patamar que sempre esteve aí, né, que foi protagonista no futebol brasileiro. E bora acompanhar mais um ESPN aqui falando tudo sobre o time do Vasco aí e possíveis contratações para a temporada de 2023. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Na mira do Vasco, números então do Vinícius Anocelo pelo Santos nessa temporada. Foram 50 jogos, o quinto então com a camisa do Santos, 41 como titular, então entre os santistas apareceu bastante. Minutos por jogo, aí só o 15º. 4 gols, nenhuma assistência, construções em gols, olha esse dado. Qual? O último ali, ó. Construções em gols, foi quem mais construiu gols para o Santos, isso na temporada passada, e aí já tem gente de olho no Zanocelo, né? Palmeiras estava de olho, agora o Vasco também aparece assim. Já vou chamar a Duda, então, que está aqui com a gente, a Duda Gonçalves, que trocou de alvinegro. Réveillon foi buscar um alvinegro Na praia. na praia. Praiano. Um alvinegro praiano. Largou a Lagoa da Pampulha. Tudo bem, e a Duda tá lá em Santos então e vai trazer pra gente as informações do futuro do Zanocelo. Tem muita gente de olho nesse jogador, hein, Duda? Ei, Bruno, um abraço para você, para os nossos colegas e também para o fã do esporte. Pois é, agora aqui com o alvinegro praiano, que vai tentar segurar o seu jogador, o Vinícius Zanocelo, apenas 21 anos. O Zanocelo estava emprestado aqui ao Santos pela Ferroviária e recentemente o Santos acabou exercendo o direito de compra do Zanocelo, cerca de 11 milhões de reais. E aí o Vasco mostrou interesse, fez uma sondagem pelo Vinícius Anocelo. Por parte do Santos, o que nós apuramos é que não houve uma proposta oficial. E o Vasco também, aliás, o Santos vai dificultar uma saída do Vinícius Anocelo para o mercado nacional, porque o foco do jogador e também do Santos é vendê-lo para o mercado europeu. E aí ganhar mais do que esses 11 milhões que foram feitos, né, pelo Santos nessa contratação, então, de fato, em definitivo do Zanocelo. Esse novo vínculo dele com o Santos vai até outubro de 2027. E aí o Vasco demonstrou esse interesse, mas é claro, o Santos não promete, né, não pretende facilitar uma negociação para os times brasileiros. O Zanocelo, nesse ano mesmo, ele recebeu várias sondagens e ele disse que o seu futuro está nas mãos do Santos e também dos seus empresários. E há esse acordo, então, do mercado internacional, caso haja uma proposta de fato interessante. E esses números interessantes que você trouxe, viu, Bruno? Porque foi a melhor temporada da carreira do Zanocelo. Ele vai completar 22 anos em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2023. Então, é visto pelo Santos, né, como um investimento muito importante. Então, por isso, não pretende facilitar. Houve uma sondagem do Vasco, o Santos não pretende, neste momento, né, abrir essas negociações, essas propostas, continuar com essas propostas, porque considera, sim, um jogador importante, não só neste momento, né, na temporada de 2023 do Santos, mas também futuramente. Vale lembrar que nessa temporada o Santos já fez 4 contratações. Trouxe Messias, trouxe Dodge, trouxe também o João Lucas e o Mendonça. Não tem dinheiro para ir ao mercado com mais potência, com mais efetividade, mas está se movimentando e não pode perder um jogador dessa importância, viu, Bruno? Nomes aí que o Odair Hellmann tá levando então para a Vila. Obrigado, viu, Duda? Eu vou chamar já direto a Roberta Barroso, porque a Roberta está acompanhando o Vasco e a gente quer saber, Roberta, até para atualizar aí o que a Duda passou pra gente, porque a Duda tem a visão do Santos, né, dificultando o negócio. E o Vasco, depois de ouvir essa história toda, vai passar da simples sondagem, vai com mais força para cima do jogador?
Oi, Bruno, tudo bem? Boa tarde para você, Marra, Eugênio, Duda, também para o Fã de Esporte. O Vasco não vai desistir dessa contratação aí tão fácil, não. A torcida, inclusive, está animada com as investidas que o clube tem feito nesse final de ano, diferente de outras épocas. O Vasco está investindo forte no mercado e tem, sim, o Zanocelo como interesse. Sabe que a negociação é considerada difícil, mas não vai desistir fácil desse jogador. Fez, inclusive, já uma proposta para contar com esse atleta, justamente porque o Vasco está perto também de perder um volante que foi de muito destaque nessa temporada, o Andrei, de 18 anos. O Vasco está perto de anunciar aí a oficialização da saída dele, que vai assinar contrato com o Chelsea. Então, com a saída do Andrei, o Vasco precisa repor aí essa posição, e o Zanocelo é um jogador que interessa muito ao Vasco da Gama, que tem, como eu disse, investido bastante, então não vai desistir tão fácil dessa negociação, considerada difícil, mas nenhum jogador é inegociável, né, Bruno? O que você acha, Eugênio? Bom, perder o Andrei nunca é bom, né? Mas é quase que inevitável pelos valores também. E o Zanocelo aparece como opção. O Zanocelo não é um pouco mais meia, assim, do que o Andrei? Hoje em dia, o sentido é do cara que faz várias funções no meio de campo, né? O Andrei chegava muito à frente também e também dava a sua cota ali sem a bola na marcação. Acho que o Zanocelo tem um perfil semelhante. O que eu acho curioso aí é um ponto aqui. O Zanocelo é um bom jogador, eu acho que é uma visão de mercado interessante do Vasco. Mas é que a gente termina o ano falando assim, o time do Santos é ruim, o time do Santos não presta, aí daqui a pouco interessa esse, Todo interessa mundo aqui. quer o jogador que estava lá e que a gente via, às vezes, ser criticado pelos próprios torcedores do Santos. E agora o Santos, não quer, coisa do mercado, né? Tem interesse, valoriza um pouco mais. É um bom jogador, acho que é uma boa medida. E vamos ver até onde o Santos segura e até onde o Vasco pode ir para tentar contratar. Se não contratar, segue a vida, vai buscar um outro jogador. E o Santos fica com o seu. Não é um nome que vá abalar as estruturas nem de um clube nem de outro, mas é um nome que encaixa bem dentro de um perfil que o Vasco tem contratado. Né? Para remontar um time, o Vasco já fez algumas contratações, precisa fazer muitas outras, porque é praticamente começar do zero um time e é uma peça interessante para começar do zero. Mas está nessa faixa, nesse perfil de jogador jovem. Nesse sentido, tem sido interessante, Marra. E por isso é bom ter o Barbieri por perto, né? Porque o Barbieri trabalhou nos últimos anos no Red Bull Bragantino e a ideia era esse tipo de contratação, né? Ele foi buscar diversos jogadores muito jovens, não só aqui no Brasil, né? Por exemplo, o Alejandro, que ele foi pegar no Atlético, tinha pouquíssimo tempo de jogo. Ele falou, vamos buscar, tal. Alguns ok, alguns não, mas faz parte. Jogador muito jovem, ele não está confirmado ainda. E acho que é uma boa vantagem para o Vasco trabalhar hoje com um treinador que nos últimos anos trabalhou fazendo assim já, agindo como que entregando um relatório para a empresa. E agora é uma empresa. Então acho que tem o perfil do treinador no novo Vasco é o perfil ideal. E em campo ele também entregou. Não na última temporada. A última temporada não foi legal. Mas nas anteriores ele foi vice-campeão de Sul-Americana. Ele disputou Libertadores. Então, é que a história do Vasco pede a chegada de um campeão. Não, tem que ser campeão de tudo. Não vai ser assim. O caminho vai ser pavimentado. E acho que o Zanocelo tem tudo a ver. E a saída do Andrei para o Chelsea? Para o Andrei é a melhor escolha? Porque outros times também queriam, né? Tem, o nome dele é falado muito na Inglaterra. Eu acho que tem tudo a ver. Por quê? Porque o Chelsea hoje, não só quem dirige no campo, mas quem dirige administrativamente, é a turma que trabalhou no Brighton. E o Brighton trabalha e trabalhou muito bem na busca de jovens jogadores. Quem faz esse tipo de observação no mercado, quem fez pelo Brighton e que vai fazer agora pelo Chelsea, é muito bom nisso. Então, eu acho que para o Andrei, é claro, a camisa é muito pesada, a exigência é de disputar tudo, mas o Brighton cuidava bem dos jogadores com essa mesma turma que vai cuidar dos jogadores jovens contratados pelo Chelsea. Ô, Roberta, além do Zanocelo, a gente sabe que o Vasco está de olho em outros jogadores que estão no futebol paulista. Um é o Piton, né, jogador do Corinthians, e outro que nesse momento não está no futebol paulista, mas que está voltando é o Ivan, né, goleiro que estava emprestado lá para o Zenit. Como é que estão essas negociações?
Exatamente, Bruno. O Vasco tem interesse no goleiro Ivan, como você disse, ele é do Corinthians, emprestado ao Zenit, está de olho nesse jogador, outros clubes cariocas também atrás de goleiros e o nome do Ivan aí é prioridade para o Vasco da Gama. Em relação ao Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, esse está mais perto, a gente pode dizer assim, do que em relação ao goleiro Ivan. O Piton, inclusive, essa semana já deve até passar por exames médicos, ele chega para uma posição que está ali carente no Vasco, isso porque nessa última temporada, até o Luiz Henrique Meia, que já até deixou o clube, foi improvisado na lateral esquerda. O Paulo Vitor, no meio do ano, chegou, o Edmar renovou o contrato, mas acabou ficando ali na reserva, e o Lucas Piton chegaria para ser titular, então, no Vasco da Gama. A expectativa é que o Vasco pague cerca de 17 milhões para contar com esse jogador, que deve ser anunciado aí nos próximos dias. Essa é a expectativa. O Corinthians cederia 60% dos direitos econômicos, ficaria com outros 40%. Então é um jogador que sim, está chegando no Vasco e a gente está de olho em tudo. Mais um jogador então aí vindo, né, do mercado paulista. A gente falou agora do Zanocelo, do Santos, e aí o Lucas Piton. Bruno. Valeu, Roberta. Obrigado, viu? Boa sequência aí pra você. Se tiver mais novidades, você conta, porque ó, a barrinha aqui embaixo, o nosso GC, tá cheio de nome, hein? Pedro Raul, Patrick de Luca, o volante, Léo Pelé já foram anunciados, Léo né? Pelé, que pode ser até lateral esquerdo também, Sim. né? Também, e agora aí, ó, o Orejano, que é do Racing, né, Eugênio? Vélez. Do Vélez, o Zanocelo e o Piton. Boa. Valeu, Roberta. Beijo pra vocês, boa sequência aí. Tchau, tchau. O que você tá achando desse mercado, esses nomes todos aí, Eugênio? Parece que as ideias são interessantes. A questão do Vasco é que, como eu falei agora há pouco, ele precisa contratar muito. Porque, na minha cabeça, sobraram apenas os jovens do elenco. E tem contratado também jovens, né? Na sua maioria. Talvez buscar alguns jogadores um pouco mais rodados, não, né, muito rodados, naquela faixa ali entre 25 e 30, para dar um equilíbrio, não ser apenas um time de jovens, para trazer mais competitividade. Mas os nomes, quase todos eles que aparecem nesse mercado que interessam ao Vasco, são nomes interessantes. São nomes de um nível bem superior ao que o Vasco tinha. Não dá para dizer se é suficiente para transformar o time em candidato a títulos nessa primeira temporada da nova gestão, mas com certeza para mudar o Vasco de patamar, fazer com que ele possa, aos poucos, ir reconquistando o que ele já teve um dia, né, de importância dentro do mercado, de peso dentro do mercado, de disputar títulos e tal. Parece interessante, mas ainda está muito no início. Então tem que esperar para ver como vai ser conduzido daqui para frente. Porque o Pedro, por exemplo, Raul, né, era um jogador que outros grandes clubes queriam também. Sim, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente fez uma grande temporada no Goiás. É um jogador para uma posição muito carente no futebol brasileiro, né, o centroavante, o fazedor de gols. E o Vasco conseguiu buscar um jogador que era disputado no mercado. O Léo Pelé também é um jogador que se firmou no São Paulo jogando bem. São Paulino não gostou da saída do Léo. Um zagueiro com qualidade técnica para construir, que pode fazer um zagueiro barra lateral. Então, são nomes todos interessantes. O Orelhano, uma grande promessa do futebol do Vélez, ainda para ser lapidado, precisa ajustar algumas coisas ainda, mas são todos nomes que são bons nomes. Nenhum grande astro, mas bons nomes para montar um time, montar uma base. Repito, se vier Piton, se vier esses nomes que estão sendo Zanocelo, você vai encorpando isso. Por enquanto, ainda falta muita coisa, especialmente quando sai o principal jogador, né, do elenco, né, o mais valorizado, pelo menos, do elenco no último ano, que era o Andrei. Os outros jovens, bom, o Andrei está saindo, mas os outros vão continuar, né? O Figueiredo, o Peck, né? Porque eles também ajudaram muito o Vasco na Série B, né? Não é, Marra? É preciso ter cuidado também, né? Um zelo com eles, porque o ano vai ser mais difícil, né, Bruno? O ano é um ano de Série A de Campeonato Brasileiro, e uma Série A como há muito a gente não via. Sim. Com a volta do Cruzeiro, do Vasco, do Grêmio, o Bahia com uma injeção de dinheiro, é uma Série A. É isso aí, galera. Vai ser um ano muito mais difícil aí para o time do Vasco, não só para o Vasco, outras equipes também, até as equipes grandes aí, se não contratar certo, vai ficar no meio do caminho e vai brigar pelo meio de tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem feito contratações aí pontuais. O grande problema do Vasco, o Vasco precisa contratar muitos jogadores para poder compor esse elenco, né? Porque o time do Vasco tinha um time muito limitado na Série B, dispensou praticamente quase todos os jogadores, só ficou os jogadores jovens. Então o Vasco vai ter que trazer alguns jogadores e nomes bons. O Vasco está buscando jogadores aí no mercado, jogadores que vêm
se destacando nos clubes onde tem jogado, e isso é muito importante. O Vasco consegue encorpar esse elenco, né, para poder pelo menos ser competitivo, que eu acredito que sim, o Vasco pode brigar pelo Campeonato Carioca, pode também chegar muito bem na Copa do Brasil, né, e no Campeonato Brasileiro, né, dependendo do planejamento, a equipe consegue também fazer um bom Campeonato Brasileiro, né, tentar brigar pelo menos pela parte de cima da tabela de classificação. Eu não acho isso impossível, né? Se conseguir encaixar um elenco aí bem competitivo, eu acredito que o Vasco consegue sim brigar por posições melhores na competição e elimina aí esse fantasma de possível volta à Série B do Campeonato Brasileiro, né? O intuito agora da SAF é manter a equipe na Série A e montar elencos aí mais competitivos aí ao passar dos anos. Não vai ser isso esse ano. Esse ano é um time para se manter, né, e brigar também por algumas competições, mas não vai ser equipe ainda para ganhar tudo. Eu acredito que durante os próximos anos aí o Vasco pode brigar assim com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro aí por voos mais altos no cenário nacional. Galera, você que está chegando aí, torcedor do Vasco, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.